Pessoal, boa noite. Vamos aí para mais uma live. Essa live, ela tem uma. Eu tenho uma proposta com essa live e eu até quero explicar um pouco sobre ela, que é com relação a essa questão da tristeza, né? Quanto que, assim, tem vários motivos que impedem uma pessoa de avançar, mas a tristeza em si, ela é um dos motivos que impede demais, assim. E aí a gente vai estar falando sobre algumas questões, né? Boa noite aí, Abi. E aí a gente vai estar falando aí sobre alguns temas para poder vocês estarem conseguindo ter uma ideia do que acontece quando o movimento da tristeza ocorre, tá? Oi, Aline! Ah, bom te ver, Popô Holândia aí. Fala, boa noite, pessoal. Então, o que acontece? Esse movimento da tristeza, o que ele faz? Ele cria um movimento difuso na pessoa que está sentindo. E o que eu quero associar aqui, só para vocês entenderem uma live, o que vai ser a live, né? Porque eu gosto de dar um tema geral, porque aí se a pessoa se interessar, ela fica. Se ela não se interessar, ela vai fazer outra coisa da vida em vez de ficar assistindo um negócio que ela já está sendo, né? Só para vocês entenderem. A tristeza ela é um sentimento que ela existe assim. Quando uma pessoa está triste é porque ela perdeu algo ou alguém. A tristeza, para ela acontecer, você tem que estar perdendo alguma coisa. Fora isso, não tem como a tristeza estar acontecendo, tá? Isso não é um troço da minha cabeça, não. Isso é provado. A gente, quando está triste, é porque tem alguma coisa que está faltando na tua vida. Ou você perdeu aquilo, ou é algo que você perdeu. Morreu alguém, você fica triste. Perdi um voo, fiquei triste. Então tá ligado a alguma coisa que você perdeu. Tá? Então assim, fulano... Que normalmente a gente fala assim, eu tô... Eu tô meio pra baixo, por quê? Porque hoje não tá acontecendo nada legal na minha vida. É porque você tá perdendo a oportunidade, você tá perdendo um pouco do que você poderia fazer para poder a tua vida tá dando certo. E o maior problema da tristeza é que ela, quando a gente está nela, se você não vivenciar ela, se você não mergulhar ela, ela pede um movimento para que você se conecte a ela. A tristeza ela necessita de uma conexão para com que você consiga minimamente entender o que está acontecendo, o que você está perdendo, para aí você conseguir resgatar isso de volta ou não, se não der, para a tua vida avançar. Então, por exemplo, eu perdi um emprego. Não é só o emprego que você perdeu várias outras coisas junto com o emprego. Se às vezes você perdeu a dignidade se você for humilhado na hora de ser mandado embora, se às vezes perdeu um salário que você estava contando ali, que a tua sobrevivência dependia disso. Então tem muita coisa aí que quando a gente está nesse movimento de estar triste porque perdeu algo, a gente vai perdendo aí essa força. Então o que a gente pode começar aí pensando com relação à tristeza? A gente já tem que entender primeiro que é quando a gente perde algo ou alguém, isso já é o primeiro ponto. E assim, na hora que a pessoa está no movimento da tristeza, eu anotei aqui alguns tópicos para a gente estar aí conversando hoje à noite. A tristeza ela vai direcionar o teu foco, porque como você perdeu algo, você fica mexido com aquilo. Então o teu foco para o resultado, para a vida, para o que você precisa, começa a ficar desfocado. Por isso que muitas pessoas tristes elas ficam com a mente, parece que elas estão meio fora de órbita, estão meio que no ar, porque você começa a tirar o teu pé do chão, alguma coisa foi arrancada de você. Quando algo é arrancado de você, a nossa tendência é ficar mesmo difuso, ficar mesmo de cabeça para baixo. E aí a gente fica ali rodopiando, a gente fica ali naquele mesmo eixo. E aí entra uma coisa, o fato de você ficar perdido quando você está triste, de ficar olhando mais para dentro. Por que a gente fica mais perdido para fora? Porque a ideia da tristeza é trazer o olhar para dentro. E como hoje em dia, na nossa sociedade, o olhar está cada vez menos para dentro, está muito mais para fora, a tristeza está sendo uma das emoções que ela mais está sendo massacrada. Por isso que você vê um monte de gente aí com depressão, um monte de gente aí para baixo, um monte de gente aí sem saber o que é da vida, perdido, um monte de gente aí com crises de ansiedade absurdas. Por quê? Porque a pessoa está entrando numa emoção que ela deveria ter mais contato, ela deveria fazer mais contato com essa. Desculpa, a pessoa está saindo de uma emoção que ela deveria estar entrando, que ela deveria estar fazendo mais contato. A tristeza é uma das emoções mais bonitas que existem. Oi, Márcia. Então, assim, a gente precisa começar a fazer esse movimento aí de gerar um contato para poder a tristeza começar a ir fazendo sentido. E aí, dentro dessa lógica pra vocês entenderem da tristeza, né? Do porquê que ela atrapalha muitas vezes o objetivo, ela atrapalha porque a gente não entra, justamente porque a gente não entra com qualidade nela.
que é entrar com qualidade nela? É você perceber o que você precisa fazer para poder fazer mais conexão com o que está indo embora, com o que está saindo. É uma namorada, é um casamento que acabou. Enfim, o que está acontecendo que está indo embora. No momento que você faz essa conexão, essa descoberta do que está indo embora, que é o primeiro passo para a gente gerar uma mudança, né? Para começar uma mudança, o primeiro passo é a conscientização. Então eu preciso me conscientizar do que está indo embora da minha vida para aí começar esse movimento aí no passo a passo de conseguir organizar o que é que está me impedindo de avançar. Então, assim, dentro dessa estratégia da tristeza, eu vou falar alguns tópicos aqui que eu coloquei para a gente pensar que é o seguinte: quando a gente está triste, a gente não tem vontade de fazer as coisas. E é importante que a gente separe um tempo para ficar na tristeza. Isso é importante. Agora, como é que eu vou mensurar o tempo que eu vou ficar na tristeza? É preciso que seja um tempo de qualidade para que depois eu possa seguir adiante, para com que eu não fique me embolando e vivendo uma tristeza eterna. Por quê? Porque a tristeza ela tende a te colocar num looping quando você não se conecta com ela. E a pior coisa que tem às vezes é você desabafar com alguém que não consegue te entender, que a pessoa não consegue nem te escutar. Na tristeza o que você mais precisa é que alguém também te ouça, porque às vezes através da escuta do outro você consegue se escutar. Às vezes o outro ouvindo ali uma dor que você está tendo, você consegue se escutar através do que o outro está falando para você. Então acontece um movimento que é muito bonito. E aí o que acaba ocorrendo nessa fase, quando a gente está nesse movimento da tristeza, né? Assim, uma das coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, você precisa começar a ver o que você vai fazer quando você sair da tristeza. Quais objetivos que eu vou querer ter? O que eu vou querer fazer para a minha vida? Será que eu tenho foco? Será que eu sei para onde é que eu vou? Ou eu vou ficar que nem um maluco rodando ali, dando, enfim, eternamente ali naquele looping, que é o que muita gente faz. Um monte de gente fica rodando, 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 e a pessoa não sai da tristeza nunca. E nunca que você vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque você precisa parar de dar o loop, você precisa ter um norte. Tem gente que eu atendo que a pessoa está com depressão, aí às vezes eu viro no meio da depressão para a pessoa e falo: vem cá, quando essa depressão acabar, o que você quer depois fazer? Que você vai fazer o que com a tua vida depois que essa depressão for embora? Tem gente que nem tem ideia do que vai fazer. Falar: João, primeiro eu queria resolver essa minha depressão. Falei: então tá, a gente vai trabalhar para resolver, mas o que você quer fazer? Quando a depressão sumir, você vai para onde? Você vai levar a tua força para onde? O que você quer que aconteça? Tem gente que nem sabe disso. Aí, ou seja, essa pessoa tem menos chances de sair da depressão. Por quê? Porque a tendência é ela ficar na porra lá do looping. Rodando, 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 e vai rodar até dizer chega. Porque ela não está sabendo quando que ela vai sair. Quando que ela vai sair, né, desse movimento. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é ter uma ação para sair depois no pós-tristeza. Tá? Isso não impede, eu não estou atropelando a tristeza. Tá? Eu estou querendo pensar também além. Que a tristeza é um movimento para dentro, a gente aproveitar que já que eu estou olhando para dentro, para ver o que está acontecendo comigo, eu posso começar a procurar também o que tem fora que eu posso estar buscando para poder fazer minha vida se transformar, em vez de ficar só ali mergulhado na tristeza simplesmente. Tá? E aí o que a gente precisa começar a fazer? Primeiro, o que tem na minha vida que eu curto fazer? Isso é um ponto para sair da tristeza. Ah, mas eu tô triste pra caramba, não quero fazer porra nenhuma, tô irritado. Você tem que começar a achar pontos de prazer na sua vida, porque a tristeza ela desfoca um pouco a realidade. Ela desfoca a realidade para você trazer o olhar para dentro. Então o que você precisa fazer? Começar a olhar para fora também. Você já está olhando para dentro. Então olha para fora também, vê o que você gosta de fazer. Pedir ajuda para amigos, solicitar. E aí nesse movimento a gente começar a mobilizar ações para voltar para a vida. Então esse é um ponto, mobilizar ações para voltar para a vida, senão você vai ficar rodando ali que nem um cachorro correndo atrás do rabo, não vai resolver porra nenhuma. Então assim, primeiro ponto, começar a olhar para dentro para resolver a tristeza, e o outro começar depois a olhar para fora e pensar assim, o que a gente pode fazer para poder estar saindo disso, para poder a gente estar começando aí a avançar na vida. E aí, no momento em que olha que interessante, no momento em que eu tracei essa ação, no momento em que eu montei assim, tá, eu vou para essa direção, eu vou começar a fazer isso, aí tem uma coisa que vai acontecer. Você estava triste, você estava em contato com você, eu não sei qual é a qualidade da tua tristeza. Se é uma tristeza culposa, por exemplo, eu perdi minha namorada e eu fiz uma merda lá pra ter perdido ela, sei lá, briguei, traí, fiz alguma merda lá, e aí perdi a mulher.
Aí o que vai acabar acontecendo? Eu, nesse movimento de tristeza, se eu ficar na culpa muito tempo, eu vou ficar no movimento circular dos infernos. Eu não vou sair, eu não vou conseguir avançar. Então eu vou ter que parar para me responsabilizar, para poder jogar um olhar honesto para dentro de mim e ver, cara, o que me fez fazer isso? O que me levou a querer trair? Eu estava insatisfeito, eu não estava feliz, estava, sei lá, não tinha coragem de expressar minhas emoções, aí eu traí porque, sei lá, eu venho de uma família onde todos os homens traem, aí eu tô dentro de um padrão, não me trabalhei, tô vivendo esse padrão, esse vício aí que é da minha família, sei lá que porra que é. Mas se você tá preso dentro de uma culpa, você tem que, em vez de ficar na culpa, trazer um olhar de responsabilidade para dentro de você para começar a sair, tá? Esse é um dos passos para a gente conseguir aí tá começando a mexer na tristeza. E aí na hora que eu construo um norte, que eu penso numa direção para eu começar a seguir, tem um outro porém, que é o seguinte: será que eu mereço esse caminho que eu estou buscando? Será que eu tenho dentro de mim esse sentimento que eu mereço? E se isso é um merecimento real, se eu consigo fazer uma. A gente vai fazer depois uma live aqui só sobre merecimento, que é um tema que assim, eu particularmente adoro. Porque essa questão do merecimento, para você ter uma ideia, se você sente que você merece sair de uma situação ruim na tua vida, o que você vai acabar querendo fazer? Você vai fazer ações com qualidade para sair daquilo. E olha que interessante, você vai se premiar com qualidade. Porque se eu programei, digamos, de ler, sei lá, de ler esse livro aqui, e ler 10 capítulos dele, e aí depois eu vou assistir uma série no Netflix, sei lá, ou vou fazer alguma outra coisa, se eu chegar e ler só 2 capítulos, se eu programei de ler 10 ou sei lá, mais, e eu ler só 2, se eu for ver a série depois, que eu ter terminado de ler só 2, o que eu tô mandando pra minha mente? Que informação que eu tô mandando lá dentro? Eu tô falando pra mim que assim, olha, você fez pouco, ainda vai ganhar o mesmo reconhecimento, a mesma recompensa do que se você tivesse feito muito. A minha intenção, a minha ação não foi a melhor. Ou seja, eu tô me premiando de uma coisa que eu gostaria de estar fazendo, tendo feito pouco. Você entende? Isso é um merecimento que ele não é esclarecido, ele não é um merecimento com qualidade, ele é um merecimento distorcido. Eu estou merecendo um negócio ali porque eu li só 2 capítulos. Se eu me programei para ler 10, eu não consegui ler 10, eu posso deixar essa tarefa de assistir lá a série que eu queria para outro dia. Por quê? Porque eu vou estar incentivando em mim uma ação com qualidade, não uma ação tosca, uma ação infantil. Porque, João, mas eu me programei para ler 10 capítulos, só consegui ler 2 porque eu estava cansado. Então, tu se programasse de ler 2 para quando você terminar de ler os 2, você conseguir fazer lá a tarefa que você queria. Para conseguir a recompensa lá, que era assistir a série ou, enfim, sair com os amigos, fazer alguma outra coisa. Isso que eu estou falando, eu não estou sendo radical, não. Eu estou tentando trazer um pouco mais de consciência, porque a maioria das pessoas hoje em dia estão se premiando com recompensas que elas não são. Aliás, elas estão longe de ser, de serem recompensas com qualidade. A maioria das recompensas que as pessoas estão se colocando não fazem sentido. Eu atendi já tem um mês aí uma menina que ela virava e falava assim: João, eu quando consigo fazer tudo o que eu queria dentro da minha casa, no final do dia eu paro para comemorar como um pedaço de chocolate. Só que ela estava comendo um pedaço de chocolate lá dela sem ter feito metade das coisas que ela queria ter feito. Porra, então olha que coisa doida que ela está fazendo. Ela está mostrando para ela que a preguiça compensou. Ela está mandando para ela a mensagem de que o pouco que ela fez merece uma recompensa grande. Isso cria uma atitude dentro de você de quê? De procrastinação, de controle, de que você nunca vai chegar lá. Se você num movimento de tristeza, você já está para baixo, você começar a ficar se dando prêmio toda hora, porque já que eu estou na merda, vou me premiar sem parar. A ideia não é se premiar com coisas assim, vazias. A ideia é você se premiar com um bom passeio, com uma boa companhia, para uma boa viagem. Como é bacana quando às vezes a gente está mal, pega e faz uma viagem. Às vezes sozinho, sabe? Vai para um lugar, vai para uma serra, ou vai para um hotel, ou vai para casa de um amigo, se você não puder, não tiver com grana, tiver acontecido alguma coisa. Você ir para um lugar onde você consiga ter espaço para poder você despertar mais você. Que é o que a gente precisa, que é o que a tristeza pede. Então, assim, um dos pontos é esse, do merecimento, tá? Que eu coloquei aqui pra gente conversar, que é: será que eu tô me premiando no momento em que eu tô triste com coisas nutritivas, com atitudes nutritivas, ou eu tô me premiando com um festival de besteira? Com
me dando prêmios sem que eu mereça. Se você programou alguma coisa e se colocou para se premiar no final, se esforça para fazer aquilo. Se você não fez, não pega a recompensa. Ou então pega um pedaço da recompensa, tá? Proporcional ao que você fez. Isso vai te trazer muita força e vai te ajudar a ter uma maturidade maior para avançar, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui, a gente está numa época hoje em dia em que a gente tá achando que nós somos, nós estamos achando que nós somos multitarefas, ou seja, que a gente dá conta de fazer uma porrada de tarefa ao mesmo tempo. Tu não dá conta de fazer um monte de tarefa ao mesmo tempo. A gente precisa ter o foco em uma e seguir por ali por um tempo, depois dar uma parada, eu até posso começar outra. Agora, fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que vai acabar acontecendo? Você sobrecarrega o teu sistema emocional. No que você sobrecarrega o teu sistema emocional, ele fica pesado, ele fica denso, você começa a produzir muito pouco. Imagina uma pessoa que está triste, fazendo uma porrada de tarefa ao mesmo tempo. Ela tende a se cansar, ela tende a ficar mal, ela tende a ficar mais sobrecarregada, com a sensação de que a mente dela está totalmente ali, cheia de coisas para pensar, ela não consegue avançar, não consegue sair do lugar. Então aí complica. Oi, Neia. Entenderam? Por isso que é difícil fazer isso, é difícil a gente conseguir sair do lugar. Então assim, vamos lá. Vamos pro... que hoje a live vai ser mais rapidinha, e eu quero colocar uma coisa para vocês aqui. Vamos pensar assim, eu vou propor algumas áreas da vida e você vai pensando nessas áreas. Pensa na primeira palavra que vier assim na sua mente, assim, pum. Primeira palavra que vier, tá? Na tua mente agora. Por exemplo, a primeira palavra é trabalho. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em trabalho, com relação a algo que você gostaria de fazer com relação a trabalho? Tá? A primeira palavra que vier, sem pensar muito. A outra palavra é relacionamento amoroso. Qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa em relacionamento amoroso? Quando eu falo em dinheiro, qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando eu falo em dinheiro? Qual é a primeira palavra assim que salta quando eu falo em dinheiro? Desenvolvimento pessoal, qual é a primeira palavra que salta assim quando eu falo desenvolvimento pessoal para você? Pensa aí. Espiritualidade, qual é a primeira palavra que salta na sua mente quando você fala, quando você pensa em espiritualidade? Tá? Pensa aí, qual é a primeira palavra que salta? Oi, Dani. Estou falando sobre quando a tristeza te impede de avançar, quando a tristeza ela entra e trava uma pessoa dela seguir adiante, dela conseguir alcançar o que ela quer. Então, assim, o que é quando você pensa em espiritualidade? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Quando você pensa, por exemplo, em família, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Entendeu? Qual é a primeira palavra assim que vem na sua mente quando você pensa em família? Oi, Carla. Então, assim, o que eu quero colocar para vocês? Quando você localiza, você pensou em uma palavra, em algo que vem na sua mente quando eu falei dessas palavras, né? E aí, o que eu quero pegar agora? Escolhe qual dessas áreas que eu falei que, se você começar a investir ações, vai ajudar nas outras. Então, se você está triste, se eu investir, por exemplo, na família, deixa eu dar um pouco mais de atenção para os filhos, para a mulher, para o irmão, para a mãe. Fala, dá um pouco de atenção. Deixa eu investir um pouco mais na diversão, tá faltando diversão para minha vida, vou investir um pouco mais na diversão. Vou investir um pouco mais na questão do meu trabalho, que eu estou largando de mão. Será que você faz um negócio com qualidade? Por exemplo, toda live quando eu venho fazer aqui, eu programo ela, eu monto algumas coisas que é para eu falar. Por quê? Porque eu estou num ritmo de atendimento durante o dia. Então, se eu vier direto para a live sem ter feito isso, por mais que eu saiba do assunto, ela vai ficar desorganizada. E eu sei que eu funciono melhor se eu montar uma organização. Então, para que eu sinta que eu estou oferecendo um negócio com qualidade, eu tenho que programar isso daqui. E aí, quando a live acaba, o que eu faço? Normalmente eu vou para um curso que tem aqui que eu faço de filosofia. Eu vou para... Por exemplo, quando não tenho curso, por exemplo, às vezes eu saio, eu falo com alguém que eu gosto, eu procuro dar alguma coisa legal para mim por ter feito algo que eu considerei bacana. Então é legal que você tem uma forma de se premiar dentro do que você faz também, porque o movimento da tristeza ele drena a tua percepção para fora para trazer você para dentro. Então o que eu estou propondo é que a gente também faça um movimento para fora para buscar prazer. Isso vai ajudar muito mais a gente a sair do lugar. A Neia falou, e quando a tristeza é por causa do nosso corpo, Neia, aí tem que ver o que é que está causando a tristeza no corpo. Tá? Se for porque você está acima do peso, ou se for porque você
se acha feia, sabe? Tem que ver o que, que é que... Oi, Alzeira. Tem que ver o que, que é. A Lúcia aí tá falando que vai pra academia. Tem que ver o que, que é que pode estar causando em você pra fazer com que você se sinta triste, né? Por causa do corpo. Se você quiser, se você sentir à vontade, quiser colocar aí, tá? Mas se não, a gente pode pensar sobre isso, porque normalmente as pessoas quando estão tristes com relação ao corpo pode ser tanta coisa, às vezes a pessoa pode ter uma visão distorcida do corpo. Tem gente que eu conheço que assim que a pessoa é linda, mas a pessoa tem uma visão tão ruim do corpo dela, sabe? Se acha tão feia que nada do que falam pra ela que ela é linda, que ela é maravilhosa, não adianta porcaria nenhuma, porque o corpo dela tá totalmente distorcido, tá? Fala, Gustavo. Entendeu? Então a gente precisa olhar mais para dentro para poder começar a ir tá avançando. E o teu corpo, se você tá triste com relação ao teu corpo, a não ser que, não sei se é alguma coisa física, que você sofreu um acidente ou algo do tipo, mas se você tá triste com relação ao teu corpo no sentido de olhar para o teu corpo e não gostar dele, eu te garanto uma coisa. Ah, aí, ó, agora você falou, não consigo me olhar no espelho, então não tem nada a ver com o teu corpo. Isso aí tem a ver com alguma percepção que você tem dele. Você tem que olhar para a percepção que você tem dele, porque nunca é do não é o corpo em si, é o que é a representação que você está dando para ele. E essa representação ela tem como ser modificada. E normalmente ela vem do olhar de alguém, tá? Alguém te ensinou a ter esse olhar negativo com relação ao teu corpo. Tu não brotou esse olhar negativo do nada, tá? Se você sempre que você se depara com um espelho, se você fica frustrado, o que você podia fazer é o seguinte: começa aí ficando de frente para um espelho e colocando pequenas partes do teu corpo que você admira, pequenas partes, vai experimentando fazer isso. Por exemplo, pequenas partes mesmo, sabe? Se você tiver uma mão que você acha bonita, coloca a sua mão de frente para o espelho, olha para ela de lado, sabe? Olha para ela também, vê o que faz você achar a tua mão bonita, vê como é que faz você se conectar a ela, tá? E o fato de você estar aí, você colocou aí que está 20 quilos acima do peso, vamos pensar o que entraria no lugar desses 20 quilos. Se esses 20 quilos forem embora, o que vai entrar no lugar desses 20 quilos? Faz uma lista disso, né? Faz uma lista colocando, se vai entrar 20 quilos de alegria, 20 quilos de felicidade, para poder, porque a gente não gosta de perder nada na vida. Então, se saírem 20 quilos, o que vai entrar no lugar? É importante que você mapeie isso, que você coloque uma lista do que vai entrar no lugar e qual área da vida que você quer investir para poder esses 20 quilos aí que vão entrar, você está entendendo, né? 20 quilos não é 20 quilos de massa, gordura, não é 20 quilos de coisas boas, tá? Porque entrando 20 quilos de coisas boas, os 20 quilos que você está querendo tirar, eles vão saindo. A gente pensa sempre no emagrecimento com o que eu quero ganhar. Porque ninguém gosta de perder nada, a gente quer ganhar, né, as coisas na vida, tá? Então, assim, e aí escolhe uma área da vida, para fechar o que eu estava falando, escolhe uma área da vida onde você possa estar aí investindo em você. Oi, Noelle! Escolhe aí uma área da vida que você consiga investir para poder a tua vida começar a caminhar, para poder as coisas começarem a sair do lugar. E você vai perceber que isso é um movimento muito bonito para poder você ir saindo da tristeza. As coisas começam aí acontecendo quando a gente começa a dar um foco. E toma cuidado com uma coisa. Às vezes a gente tá preso numa situação e a gente acha que mudando aquela situação que a gente vai melhorar. Essa é a maior perda de tempo que você pode estar se propondo a fazer. Porque às vezes a saída para uma área da tua vida está em outra área. E, aliás, eu até ousaria dizer que não é nem às vezes. É quase 99% de chance de ver, quase 99% das vezes, a solução para aquela área da tua vida está em outra. E não necessariamente na outra área você vai localizar a solução em si propriamente dito, mas você vai recuperar energia para voltar para essa com uma visão mais esclarecida, até melhor, até com uma mente mais clara e mais focada para poder organizar aquilo. Então não fica perdendo tempo muitas vezes dando murro em ponta de faca, porque a tristeza ela faz isso, ela cria um foco perdido. É como se eu estivesse olhando para é como se eu estivesse, por exemplo, olhando para essa garrafa d'água e eu não estou vendo a garrafa direito, eu estou vendo um borrão aqui. E aí eu não consigo definir nem o que fazer com ela, nem o que ela é direito, nem para onde eu vou levar ela, a gente fica perdido. Então se você está numa fase de tristeza,
Esses passos aí que a gente estava conversando, procura seguir esses passos, você vai ver que vai dar uma movimentação muito boa. Primeiro, sai da culpa. Olha para a tua responsabilidade com relação àquela situação. Quando você olhar com responsabilidade para a situação que está te deixando triste, procura ver dentro das diversas áreas da tua vida, família, trabalho, amigos, diversão, felicidade, tudo que você tiver para poder fazer, procura ver que área que você pode investir que vai te ajudar, que essa área vai dar uma mexida no todo. Você vai perceber que você vai dar uma saída boa, tá? E avançar. Eu tô vendo aí que tem muita gente falando sobre a questão do corpo. A gente pode fazer uma live depois. A Débora falou, a Neia falou. A gente pode fazer depois uma live sobre esse olhar pro corpo, tá? Que aí eu consigo ajudar vocês melhor se a gente for por esse caminho. Se eu botar esse tema hoje aqui, vai fazer uma salada de fruta gigante, tá bom? E a gente dá uma olhada nisso com calma em outra live. Mas entenderam, gente, a questão da tristeza? É isso. E deixa eu ver se tem algum outro tema aqui. Assim, e aí esse fato da tristeza criar uma confusão, fazer você dar tiro pra tudo que é lado, não conseguir. Que tristeza é diferente de depressão? Ô, Carla, tristeza, a depressão é um estado de tristeza ampliado num nível extremo, tá? E ela pode ter a questão fisiológica também, da questão da química interna ter se desregulado, aí a gente já vai por outro caminho, tá? Mas muitas pessoas hoje em dia estão falando por aí que estão com depressão e elas não estão com depressão, elas estão com uma tristeza que elas não estão conseguindo se conectar direito para a solução dessa tristeza e aí ficam dizendo por aí que está com depressão. Eu tenho amigos que viram, ficaram tristes, por exemplo, terminam um relacionamento. Aí fica, eu terminei um namoro, eu acho que eu tô deprimido. Eu falei, não, tu não tá deprimido, tu tá triste, cara. Tu terminou um namoro, tu tá maluco. Você tem que ficar triste. Você terminou um namoro, se você gostava da pessoa, você tem que estar mal. Ah, morreu alguém, eu acho que eu tô em depressão. Não, cara, morreu alguém, tu tem que estar triste. Então, assim, cuidado, porque hoje em dia tá meio que tá na moda. Parece que se você não tem transtorno de déficit de atenção, se você não tem uma crise de ansiedade, ou você não tá deprimido, parece que você não tá na moda, você não tem nem o que conversar. Parece que as pessoas ficaram meio doidas, sabe, com relação a isso. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Gente, foi um prazer aí estar com vocês. Espero aí que essa live tenha ajudado. Só lembra aí de que se a tristeza está te impedindo de avançar, procura dar uma olhada aí para dentro e ver o que está acontecendo. Dá assiste a live de novo. Tem algumas coisas aí que eu passei que dá para você ir aplicando em você que já vai dar uma ajudada aí a dar um passo. Lembra que essas lives, a proposta é dentro do Arte de Avançar, que eu sempre falo aqui, que eu não estou preocupado em gerar uma cura ou fazer um milagre no meio da live, não, tá? Estou preocupado muito mais em ajudar quem está assistindo a avançar, a dar um passo. Oi, Fabi. Estou preocupado mais a fazer as pessoas avançarem, a darem um passo mesmo, sabe? Às vezes a tua vida está empacada, você não sai do lugar, e você pega e começa a movimentar uma energia que aparentemente é simples, mas que pode causar um rebuliço aí, um carnaval em todas as áreas aí, as outras áreas da tua vida. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela companhia e até o final. Quem quiser ir depois a live, eu vou botar a live aí nos stories para quem quiser assistir ela, tá bom? Ela fica aí 24 horas gravada, tá? Foi um prazer, gente. Até aí, semana que vem aí para mais uma live. Tchau, tchau.